Não existe uma forma certa de encarar os problemas da vida, se não for através da direção e da presença do nosso amado, o Senhor Jesus. Ora, se somos uma criação do Senhor, nada mais justo do que o Criador mostrar às suas criaturas a solução certa para todas as coisas. E o incrível disso, queridos, é que já sabemos que Deus é um Pai de solução, de graça, que Ele não muda, que Ele possui um tempo certo para todas as coisas, e mesmo consciente de tudo isso e muito mais a respeito do nosso Pai Celestial, ainda nos pegamos em desespero quando enfrentamos algum tipo de problema. E sendo ainda mais sinceros, nós podemos até admitir que muitas vezes acabamos falando palavras contrárias àquilo que nós mesmos afirmamos crer em relação ao poder do nosso Deus. E que bom que, na verdade, nós servimos a um Deus que é rico em misericórdia e amor, que nos ensina, que nos exorta a reconhecer quando nós precisamos mudar algo, que está sendo, na verdade, uma barreira entre nós e a solução do problema. O milagre, queridos, está nos esperando. A intervenção do céu está aguardando muitas vezes a nossa própria rendição, a palavra e a prática daquilo que o Pai tem nos ensinado. E é sobre isso que o Espírito Santo deseja conversar conosco hoje. E o tema do nosso tempo devocional é Enfrentando as dificuldades, praticando princípios. Olá, amados, eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e esse é mais um devocional do Refrigério. Hoje é sábado, dia 1º de abril de 2023. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. E hoje nós vamos ler um texto da palavra de Deus maravilhoso que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 3. Nós vamos meditar juntos nos versículos 5 e 6. E enquanto você localiza esse texto aí na palavra de Deus, eu quero te pedir, você que tem acompanhado esse devocional, que tem sido edificado pelo Senhor através desse tempo, não esquece de deixar o like nesse vídeo. Dessa forma você vai estar cooperando para que outra pessoa seja alcançada pelo Senhor hoje e receba uma palavra de encorajamento do Pai. Amém? E vamos à nossa leitura, Provérbios 3, versículos 5 e 6, a Bíblia diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Glória a Deus. O Espírito Santo agora quer fazer uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: como encarar, queridos, os problemas em fé, sem deixar que a incredulidade ela nos roube do lugar da intervenção de Deus? Esse versículo hoje ele nos mostra dois princípios que são base para qualquer pessoa atravessar o deserto, qualquer dificuldade que surja diante dos teus olhos na tua vida. Existem dois princípios que esse versículo traz, que ao colocar em prática, eu e você seremos tocados pelo poder da palavra de Deus em operação. E a palavra ela vai nos dar direcionamento e Deus ele vai mover as circunstâncias para que o milagre aconteça. O próprio apóstolo Tiago falou que nós precisamos praticar a palavra e não apenas ouvi-la. Então, aquilo que vai mudar na minha e na tua jornada é a prática do que nós escutamos, daquilo que Deus nos ensina, amém? E o primeiro princípio desses versículos é que Deus ele te chama para você parar de confiar em sua capacidade natural. Sim, queridos, nós precisamos parar imediatamente de querer achar que a solução para determinados problemas estão nas nossas habilidades, nos nossos talentos. Às vezes a gente perde muito tempo calculando como resolver determinada coisa, ou o que falar para aquela pessoa que está agindo errado conosco. Nós queremos até, queridos, muitas vezes determinar como vai acontecer o milagre que nós estamos aguardando. E sabe, Deus ele olha tudo isso com o amor que ele tem, com a longanimidade que ele tem. E ele olha para mim, para você e diz assim: ei,
não confie em seu próprio entendimento, pois eu sou um Deus de novas coisas e possibilidades. Deus te diz hoje: eu continuo sendo um Pai justo, bom e fiel. E você não precisa determinar para mim como será. Você precisa crer que eu posso transformar essa história. Aleluia. E queridos, o que nos impede então de parar com esse hábito de querer agir na habilidade ou conforme aquilo que achamos ser a solução? O Espírito Santo, ele traz a resposta para nós. E a resposta, queridos, é que o nosso orgulho tem nos atrapalhado. E eu sei que não é muito o que gostaríamos de ouvir hoje, mas isso é verdade. Às vezes nós carregamos orgulho de ter que voltar alguns passos porque fomos precipitados. Às vezes carregamos o orgulho de reconhecer um erro, mesmo quando aos nossos olhos é aparentemente pequeno. Tudo isso porque ainda nos movemos muito pelo que os outros vão pensar. Mas hoje o Espírito Santo de Deus nos chama para perto, através do amor que Ele tem por nós. Amados, mesmo quando nós somos exortados por Deus, é em amor. Amém? É isso que a palavra nos ensina. Então Deus, Ele deseja se mover nas nossas vidas. E, amados, nós precisamos, em primeiro lugar, também se mover conforme aquilo que Deus diz, para agradar o coração dele e não as pessoas. Amém? O orgulho, queridos, ele precisa ser mandado embora todos os dias, porque diariamente nós podemos encontrar, nem que seja uma pequena parte disso em nós, pois ainda estamos nesse corpo que é imperfeito e só mandamos o orgulho embora, queridos, colocando em prática o segundo princípio desse texto de hoje, que está no versículo 6, onde diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É aqui, queridos, que precisamos reconhecer que Deus precisa tomar a frente de todos os nossos caminhos, ou seja, das nossas escolhas, relacionamentos, trabalho, tudo aquilo que vamos desempenhar no nosso dia a dia, precisamos reconhecer o Senhor. Porque se Deus ele toma o lugar de centro, sabe, de foco, de prioridade, todas as outras coisas serão ajustadas conforme a palavra de Deus. Eu sei que lá fora no mundo existe uma cultura, e a cultura é siga a maioria, queira ser seguido pela maioria, queira agradar a todo mundo, mas amados, no reino de Deus não é essa cultura. O próprio Jesus disse: aquele que desejar me seguir, negue-se a si mesmo. E sabe, queridos, negar a si mesmo requer não querer guardar o orgulho de ser alguém que vai constantemente viver uma vida para agradar as pessoas. Porque alguém que faz essa decisão, essa pessoa não vai estar reconhecendo o Senhor em todas as suas veredas. Pelo contrário, ela vai estar reconhecendo as pessoas em primeiro lugar. E como isso é danoso a nossa caminhada espiritual. E como nós precisamos, queridos, abrir os nossos olhos, sabe? Principalmente no lugar secreto com o Senhor, para que no público, na nossa vida lá fora, isso seja uma prática natural. Mas primeiro, nós reconhecemos, nos arrependemos desse orgulho, dessa tentativa, às vezes até desenfreada. Eu sei que tem pessoas aqui no devocional de hoje que precisam ouvir de Deus essa palavra, sabe? Deus, ele sabe que nós precisamos, queridos, mas eu e você precisamos ser sinceros o suficientes diante do nosso Pai para reconhecer e dizer: sim, Senhor, eu preciso. E eu te peço, me ajuda nessa área, me ajuda com o meu orgulho, me ajuda a me despir daquilo que muitas vezes eu quero decidir e escolher baseado no mundo lá fora. Então, que a graça de Deus nos alcance, queridos, hoje através desse devocional, que é o primeiro devocional do mês de abril. Mas como o Senhor disse aqui na palavra dele, precisamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Nós estamos reconhecendo nesse primeiro dia do mês que Deus, ele é o centro da nossa existência, que Jesus é o nosso Senhor e que existe um senhorio a ser seguido. Todo o nosso mês de abril será abençoado, porque nós estamos colocando de lado aquilo que faz uma barreira entre a espera e o milagre, entre aquilo que sonhamos e desejamos em Deus no nosso coração e a manifestação. Amém? Nós vamos orar hoje em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor,
Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado por esse tempo devocional de hoje. Espírito Santo, obrigado porque você sabe, Senhor, exatamente aquilo que nós precisamos. E diante dessa palavra, nós queremos reconhecer hoje, Senhor. Abrimos o nosso coração para dizer que se existe nesse momento, e nós sabemos que existe, alguma ponta, alguma porção de orgulho na nossa vida, nós queremos colocar aos teus pés, Pai. Nós não queremos cultivar esse sentimento, nós não queremos que isso brote para um tipo de comportamento, mas nós queremos reconhecer o Senhor hoje em todos os nossos caminhos. Nós não queremos que as nossas decisões sejam orientadas por aquilo que achamos e principalmente por aquilo que as pessoas esperam, quando isso vai somente agradar a elas e não ao Senhor. Nós queremos, Pai, que o nosso caminhar, o nosso proceder, a nossa vida venha exaltar o nome de Jesus Cristo, venha glorificar o nome de Jesus Cristo, porque é isso que a palavra diz. A palavra nos diz que o Senhor nos criou para o louvor da tua glória. Então nos ajuda, Espírito Santo, traga a luz dentro do nosso coração, para que possamos entender e compreender a profundidade da sua voz quando nos chama para esse lugar de intimidade, de relacionamento, esse lugar de verdade, de seguir a Jesus. Sim, Pai, nós queremos que essa palavra ela se transforme em prática na nossa caminhada. É por isso que hoje te agradecemos e cremos na tua graça que nos ajuda a colocar esses princípios em prática e a nos despir de todo o orgulho que queira nos afastar de ti. É o que oramos hoje e te entregamos esse mês de abril. Queremos que será um mês extraordinário, um mês abençoado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Como é bom abrir o nosso coração para ouvir Jesus ministrar e principalmente se render à palavra dele. Jesus falou uma vez que as palavras que ele diz são espírito e vida. Então nós sabemos quando é o Senhor falando com o nosso coração. Então que possamos nos render à prática dessa palavra. Amém? Vamos entregar ao nosso Pai a nossa confissão de fé de hoje. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Eu vou deixar o orgulho de lado e reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Amém? Que confissão poderosa. Refaça isso ao longo do seu dia. Pegue essa palavra como estilo de vida, você vai colher frutos poderosos de colocar diante do Senhor todos os seus caminhos. E principalmente em fazer algumas renúncias que serão difíceis, mas que vão exaltar o nome de Jesus e Deus ele vai te honrar por isso. Amém? Tenha um dia maravilhoso e se agora nesse momento você tem algum pedido de oração que deseja deixar para a intercessão aqui do canal, não esqueça de escrever nos comentários abaixo. Fica na paz do Senhor e se te edificou esse devocional, compartilha com alguém que vier no teu coração nesse momento. Fica na paz e com a graça de Deus, com a permissão dele, nos encontramos hoje à noite aqui novamente para orar. Um forte abraço e até lá.